Então, por meio dessas dúvidas sobre a existência do ser humano após a morte, da sua imortalidade, surgem os mitos, porque é algo que não é palpável ao ser humano conhecer se isso é verdade, se ele vai continuar existindo depois da sua morte. Então, as religiões, com a criação de deuses, eles constroem uma base bem atrativa às pessoas que desejam ir além das suas descobertas, né? Então, a chuva, por exemplo, era o agitamento do martelo de Thor, que estava em desacordo com o que os seres humanos estavam fazendo sobre a Terra. Então, ele desenvolveu então uma arma poderosa na luta contra as forças do mal, por meio dos rituais. Então, muitos rituais que se faziam na época, e até hoje se faz, oferecer alimentos aos deuses para eles não se chatearem, né? Então se criou a figura dos deuses para explicar os fenômenos físicos, então, eram tidos como o mau humor dos deuses. E naquele momento não se tinha como descobrir, né, que a chuva era ocasionada pelas nuvens de vapor d'água. Então, as explicações mitológicas, antes dos filósofos, se baseavam nas crenças de cada um. E as crenças religiosas tinham, então, um prato farto para essas ideias e esses conhecimentos fossem introjetados de maneira como rituais, de acordo com o que cada um pensava, porque a gente sabe que existem vários tipos de religiões, né? Então, a evolução do pensamento mítico para um pensamento embasado na experiência e na razão demorou um pouco. Foi a partir dos primeiros filósofos gregos, então, que surgiu as primeiras explicações naturais sobre os processos da natureza. Claro que esses processos, então, eles estavam atrelados aos questionamentos dos filósofos. Então, não se havia muito uma preocupação em explicar detalhadamente com uma ferramenta matemática. Isso veio só depois, né? Então, os homens sempre sentiram necessidade de encontrar explicações para os processos naturais. Então, ainda não existia a ciência na época. Então, a ciência foi sendo construída, que é uma construção humana, e foi sendo desenvolvida, né, historicamente, com a mulher sendo desprezada nesse ramo, próprios filósofos, Aristóteles, extremamente machista. E essas ideias, esses filósofos na natureza, que são os primeiros filósofos que surgem, né? O próprio Isaac Newton, ele é um filósofo natural, né? Um dos últimos ali filósofos naturais que eram tidos como físicos, porque os primeiros físicos surgiram a partir da filosofia. A física carrega o DNA da filosofia, né? Sem as hipóteses, não se vai muito além das descobertas. Então, a filosofia se libertou da religião. Podemos dizer que os filósofos da natureza deram os primeiros passos para o estabelecimento de um novo método científico, um modo de pensar, fundamentado pelas ciências naturais que surgiram depois, como a questão da matemática, né? A física, ela é composta de teorias, experimentações e matemática, né? Elas têm, se uma hipótese for correta, ela estará dentro dessa tríade essencial para manter um paradigma, que é
uma espécie de verdade, mas que ela não é um dogma, né? Diferente da religião. Dogma na religião é aquilo que não é discutível. Paradigma na ciência é aquilo que é discutido e pode ser derrubado por meio de revoluções científicas, né? Então, as substâncias que formavam a matéria e essas transformações começaram a ser objeto de estudos, né, dos primeiros filósofos, assim, em Mileto. Então, Tales de Mileto surge, então, a busca. Ele dizia que tudo era água, né? E ao longo do Anaximandro depois dizia que a substância primordial não poderia ser tão banal assim só com água, né? Porque o Tales observou que a madeira, ao queimar, ela solta água. Então, a partir dessa observação experimental, né, dos nossos sentidos físicos, ele afirmou então que tudo era água. E questões de transformação, então, a crença na razão humana chama-se racionalismo. Um racionalista é alguém que confia na razão humana como principal fonte do conhecimento do mundo, né? As ideias, então, são forjadas ali com os primeiros filósofos, e então, após esse pensamento filosófico surgir, nós temos Demócrito. Demócrito, então, desenvolve a teoria atomista, que é como se o mundo fosse peças de Lego, né? Que tudo seria constituído de pecinhas que são átomos, essas unidades indivisíveis. Até pouco tempo era a ideia do átomo, né? Na verdade, até pouco tempo não se enxergou um átomo. Na verdade, a gente não consegue ver um átomo, né? O átomo ele é uma nuvem de probabilidades, né? Nós não conseguimos ver ele com exatidão, isso só com a mecânica quântica que nós teremos um conhecimento mais avançado sobre isso, e isso não quer dizer que chegou o ponto final, né? O conhecimento não tem um ponto final na mecânica quântica, ela continua, né? Como disse anteriormente, o mar do conhecimento é muito profundo, né? E dimensões que a gente não consegue mensurar, né? E esses átomos, então, são constituídos de partículas elementares que são os prótons, nêutrons e elétrons. E aí, essa pergunta se existe uma peça mínima, dessa pecinha mínima da natureza, o materialista, então, vai dizer que são os átomos, né? O átomo, então, é a menor peça e fundamental que possa existir na natureza. E essa busca, ela permeia, então, durante muito tempo, né? Muitos filósofos tentam explicar essas transformações da natureza. Nada é estanque, nada é parado no universo. E muitos têm essa ideia da influência das estrelas sobre o comportamento humano, muito por causa da questão dos mitos e dos medos dos deuses, né? Mas o fundador da ciência, da medicina, Hipócrates, em 460 a.C., surge a primeira ideia de doença, que seria o fato do ser humano sair dos trilhos, que seria um desequilíbrio corporal ou espiritual, que daria, o corpo não estaria são, né? Não daria drogas a pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis, então, não precisam de médicos. Essa era a ideia
de Hipócrates, inclusive, isso era um juramento que eles faziam na época.